Bom dia, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, moro aqui em São Miguel, e talvez a gente já tenha se visto em outros momentos na escola Adolfo, eu já dei aula lá também, e vou estar acompanhando vocês na disciplina de História, enquanto o professor Egídio estiver detestado. Tá? Não sei quanto tempo vai, mas enfim, a gente tá aí para se ajudar, beleza? Quando o professor iniciou aqui, o professor Egídio tinha deixado algumas orientações, né, sobre o conteúdo, que é a Primeira Guerra Mundial. É um assunto bastante extenso, bastante complexo, né, envolve política, envolve interesses econômicos, principalmente interesses territoriais, enfim. Né? Mas isso a gente não precisa ver tudo de uma vez. Né? O professor opta por fazer esses vídeos e que aí vocês podem assistir eles 2 ou 3 vezes quando vocês quiserem, dar um pause, voltar, assim vocês podem manusear melhor, né, do que fazer, não que a gente não possa fazer ao vivo, né, no Google Meet, uma hora fazer uma chamada e todo mundo participar ao mesmo tempo. Mas por enquanto eu estou fazendo assim para facilitar um pouquinho a correção das atividades, né? O professor passou lá na primeira semana uma atividade, a segunda semana outra atividade, e agora a terceira semana, como foi combinado, o professor não passou atividade, até para vocês também dar uma relaxada e dar uma arejada na cabeça. A gente vai corrigir, vai dar uma repassadinha nas questões, no conteúdo. E semana que vem a gente volta fazendo alguma atividade, outro exercício. O professor vai fazer mais um vídeo explicativo, mais direcionado então ao conteúdo. Né? E assim, a ideia é fazer de até 15 minutos, para não ficar muito extenso e não ficar muito chato, né, a aula. Até porque vocês também têm outras atividades para fazer, de outras disciplinas, né? Ok? Vamos lá então, já passou quase 3 minutos. E a gente vai então, vamos corrigir. E assim, sempre que o professor enviar atividade para vocês, vocês tentem fazer lá no Google Classroom, tá? Fica mais fácil. Peguem lá e devolvam por lá, para não encher a memória do celular do professor aqui com as atividades, tá? Enche a memória, porque tem todas as turmas, todo mundo envia, o celular fica lento, começa a travar. E assim também o de vocês, né? O professor devolve, envia para vocês, ou História envia, Geografia envia, Matemática, Artes, Português, todo mundo, e né, fica complicado. Então façamos lá no Classroom, que é tudo online, fica tudo na rede, ninguém ocupa a memória de ninguém, tá bom? No celular. Certo? Tente fazer por lá, ocupem essa ferramenta que está lá para nós ocuparmos isso. Bom, vamos lá então. O professor disse para vocês lerem o conteúdo, assistir algum vídeo relacionado a isso. Não sei se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, eu oriento vocês a assistir o filme Pearl Harbor. Né? Depois eu posso mandar lá no grupo para vocês o nome bem certinho. Procurem na internet, quem tem Netflix também deve ter. Procure no Google, no YouTube, deve ter Pearl Harbor. É um filme da Primeira Guerra Mundial. Relata um romance, mas assim, relata um pouquinho da realidade, como é que era. Né? É bom assistir. E a gente tá de quarentena, então, durante a semana, fim de semana, assistam, leiam, entrem em contato com a natureza, dá um tempo também, né? Vão lá no quintal, chupam uma bergamota embaixo do pé, uma laranja, escutam os passarinhos. Tentem entrar em um máximo de contato com a natureza, pra gente não ficar, meio enlouquiçado dentro de casa, né? Essa quarentena a gente fica preso dentro de casa, é ruim. Então, entre em contato com a natureza, vão no rio, vão no açude, claro, longe de tumultos, de aglomerações, mas no quintal de vocês podem ir. Vão numa lavoura, vão dar uma caminhada antes da noite, ver como é que é, escutar os passarinhos. É frio, mas a gente precisa estar em contato com a natureza.
Ficar só dentro de casa fica meio aloquiçado, né? E só dentro da internet também fica ruim. Vamos lá então. Vou voltar com o livro aqui na página 55. Nós temos atividade 1 e 3 para fazer. Ok? Atividade 1 tem a letra A, B, C e D. E a número 3, vocês tinham que responder A, B e C. Vamos lá então. Sobre a Primeira Guerra Mundial, faça o que se pede nos itens a seguir. Estabeleça a relação entre o imperialismo e a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O que é imperialismo? Imperialismo é quando um país quer se sobrepor econômica, cultural, política e social sobre outro, territorial também. Então a letra A, a resposta mais ou menos certa seria sim, que o Império Britânico, que era um dos países da guerra, né, foi perdendo a supremacia, o controle econômico mundial, né, para a Alemanha. Assim como a França e a Alemanha também tinham uma disputa sobre territórios, né, e as competições entre a França, a Grã-Bretanha e a Alemanha por colônias africanas também geraram rivalidade. Então, as relações entre imperialismo e eclosão. Então, tinha essas rivalidades, esses atritos entre um e outro, entre querer dominar outros países, outros territórios, né, influenciaram para que houvesse a guerra depois. Explique qual foi o papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra e o resultado para esse país na sua participação no conflito, né? Então, no início, os Estados Unidos se mantiveram neutros, né, fornecendo dinheiros e armas. Porém, no final da guerra, os ataques submarinos alemães e navios atacaram os Estados Unidos. Pearl Harbor também foi atacado pelo Japão no final da guerra, né? Por isso que é bom assistir esse filme. E aí, então, no final da guerra, os Estados Unidos de fato entra no lado de quem já estava ganhando, né? Que era a França e a Grã-Bretanha, que dizimaram a Alemanha, né? E no fim da guerra, os Estados Unidos se tornam então uma grande potência, porque emprestavam dinheiro, emprestavam armas, depois esses países tinham que devolver para os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos entrou no final da guerra, já estava terminando, eles não tiveram perdas humanas muito significativas e saiu como uma grande potência, né? A letra C, Estado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes estabeleceu? E quais foram as consequências para a Alemanha? O Tratado de Versalhes, em junho de 1919, depois do fim da guerra, encerrou oficialmente a guerra, responsabilizando a Alemanha pelos conflitos. E a Alemanha perdeu grande parte do seu território e foi obrigada a devolver as regiões que ela tinha dominado, a devolver para a França, né? Então, no fim, a Alemanha foi assim notariamente dizimada, massacrada e ficou muito pobre. E depois vem Hitler na Segunda Guerra para, digamos assim, vingar esse tipo de coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tá? Da Alemanha. Letra D, comente as mudanças ocorridas no mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, o mapa político da Europa foi todo redesenhado, né? Com o desaparecimento dos impérios húngaros, da Hungria, dos turcos otomanos e da Rússia, né? Com as quedas dos impérios surgiram novos países. Então, a Rússia, em 1917, teve a Revolução Russa, né? Separaram todos aqueles países que eram da Rússia uma só, ficaram cheios de países, né? Então a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tornou-se apenas Rússia e vários países se desmembraram e se tornaram independentes, né? Então o mapa foi redesenhado, os Estados-nações foram redesenhadas, a Alemanha foi diminuída, a Hungria desapareceu quase, né? Então, vários aspectos. Experimentem pegar um mapa antigo e um mapa atual pós-guerra, Primeira Guerra, na internet, vocês vão ver a diferença, tá? Eu preciso explicar aqui, já vai tomar muito tempo e nós já estamos com 10 minutos, tá? A número 3 era um pôster que vocês tinham que olhar e responder aspectos cotidianos da Primeira Guerra, o que a imagem revela.
A imagem revela revela lá que a mulher era sempre uma serviçal e que o trabalho tinha que enaltecer o homem e que o homem tinha que servir ao trabalho e ao Estado, a ser guerrista, a ser um guerreiro, né? O que mais? Tentava exaltar a solidariedade. Deixa eu só mudar aqui. Ok? Tentava exaltar a solidariedade em meio à guerra, né? Imagina que solidariedade que poderia ter, né? O trabalho em construções bélicas, em armamentos, né? Então o cartaz ele externava o seguinte: você tem que trabalhar para o Estado, fazer armas para, tipo assim, tipo que tem hoje o slogan de alguns governantes, né? O país acima de tudo, né? Não, o país acima de tudo, de todos, e Deus acima de tudo. Isso é tipicamente, digamos assim, frases de quem quer incitar a guerra, de quem quer incitar a maldade, de quem é ruim, né? O nazismo utilizou isso, depois a Alemanha, né? Utilizou isso Hitler, né? A Alemanha acima de todos e Deus acima de tudo. Isso é dose, cara. Isso aí é para quem tem pensamento maldoso e que quer apenas construir armas e guerras e armar a população e matar todo mundo quem não obedece. Ou seja, cooptar a liberdade, tirar a liberdade, né? Isso o cartaz traz bem certinho já na Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vive isso, né? Então vocês imaginem como é complicado trabalhar com isso, né? Uns vão defender, outros não defendem, enfim, a gente tem que respeitar, né? Até um certo momento, né? Quando o respeito começa a tirar a vida, dos outros, então já não deve mais respeitar, tem que ser intolerante a algumas coisas, né? Então, esse cartaz também é um pouco subjetivo, cada um vai dizer alguma coisa e o professor vai respeitar isso, tá? Vocês enviem lá para mim, o professor corrige. Não se preocupe com nota por enquanto, se preocupe com o conteúdo. Vamos lá, 12 minutos, vamos para a próxima atividade da outra semana, que era assistir um texto que o professor enviou, né, evolução histórica da guerra, tal, significado e tal. E vocês tinham que construir, procurar cinco imagens da Primeira Grande Guerra. E só um momentinho que o professor encomendou a comida aqui e veio, tá? Só um momentinho que o professor já vem. Pera aí. Oi? Opa, entra aí. Então, pessoal, esse texto eu espero vocês lá no Classroom. Tá chegando visita aqui. Puta merda, né? Esse texto não, essas imagens mandem lá pra mim, professor corrige. E um ótimo fim de semana. E semana que vem a gente tem mais vídeos, tá bom? Até mais.